Meu nome é Gazi Andraus, estou aqui para apresentar meu resumo ao artigo Fanzine, Zine, Artezine, Zine Expandido de Arte, no CACT 07, GT6 Livro, edição e suas tecnologias. Fanzine é um neologismo que foi criado 10 anos depois do próprio objeto que surgiu em 1929 nos Estados Unidos. São revistas não oficiais bibliografadas com boletins de troca de informação e publicação de contos amadores baseados na literatura da FC, ficção científica. No sistema oficial das sociedades, nós temos os livros, revistas, os e-books e magazines, todos eles visando vendas e lucros. Os fanzines, porém, surgiram e se desenvolveram como paratópico, como paralelo, como paratópicos, ou seja, para do grego paralelo e topos local, a essas publicações. Resumindo, eles não existem oficialmente. Eles existem na paratopia, não visando lucro. E assim, esse resumo expõe os fanzines como possibilidade da publicação artística e tecnológica. No caso dos artezines 3D imagens que eu produzi, cujas páginas têm estampadas ilustrações e ou HQs, ou trechos de HQs, vertidas em 3D pelo software 3D Builder do Windows 10. Mas o objetivo aqui não é só esse, é também mostrar a importância zineira, a manutenção da liberdade de expressão e a importância artístico-libertária e os possíveis conceitos não estanques de fanzine, zine, artezine, zine expandido, atinentes à arte numa visão tecnológico-reflexiva dentro das sociedades desde o impresso virtual. O referencial tem por base o pioneirismo da pesquisa do Henrique Magalhães, bem como outros, como eu mesmo, Gazi Andraus, Amir Kaddour, Edgar Franco, Jack Beatty e mais alguns pesquisadores. Então, o objeto zine, ele não existe, como eu falei, no sistema comercial, portanto, é não oficial. As sociedades desenvolveram o dinheiro, né, como forma simbólica, material de câmbio, de troca de serviços, de produtos, etc., para que gere lucros nos sistemas, e assim são as revistas e livros. Os fanzines, porém, se desenvolveram à revelia dessa concepção, né, como boletins de fãs, não respondendo por esse processo. Nessa ala dos fanzines pode haver escambo, pode haver troca, pode haver até mesmo venda ou compra, porém, não visando lucro, não obtendo lucro, né? Então, essa é a diferença básica e principal do fanzine para com as publicações oficiais. O zine, ele também tem uma questão interessante no Brasil e em Portugal, se bem que mais no Brasil, que ele pode ser chamado de ozine ou azine, o fanzine ou a fanzine, já que não há gênero definido na língua inglesa para the fanzine, né? O histórico é o seguinte, desde 1929 e 30, os Estados Unidos passaram a fãs amadores de divulgação científica e de ficção científica, passaram a publicar suas informações, seus contos, em boletins mimeografados, né? E aí esses boletins, eles foram se desenvolvendo, se ampliando até 1940, quando Louis Russell Chauvenet, um campeão amador de xadrez dos Estados Unidos e um dos fundadores do fandom, que seria o equivalente a fanzinato no Brasil, na área da ficção científica, no caso dos Estados Unidos, batizou os tais boletins com o neologismo, que é a contração de duas palavras, fan magazine, fanzine, protestando com um termo que estava começando a ser usado, que era fanmag. Ele também criou o termo prozine para descrever revistas de FC e fantasia que eram publicadas profissionalmente. Aqui vocês têm a imagem do primeiro fanzine, o The Comet, de 1930, e o outro do lado da década de 40. Os fanzines assim se espalharam, graças ao desenvolvimento da tecnologia, né, pela máquina Xerox, né, e também as fotocopiadoras, desde 1950 em diante. E em 1960 e 70, ainda mais graças aos shows de punk rock dos Estados Unidos, na Inglaterra, e também dos quadrinhos underground dos norte-americanos, principalmente Robert Crumb e seus contemporâneos, com a famosa Zap Comics, como vocês veem aqui nas imagens, né? O primeiro fanzine punk, o Sniffing Glue, um fanzine de rock brasileiro chamado Poeirazine, e o Zap Comics, uma dessas edições de quadrinhos. No Brasil, foi em 1965 que Edson Fontane criou o Ficção, né, que seria um boletim de intercâmbio de ciência e ficção, né, mimeografado, e ele não sabia que estava fazendo um fanzine. Então, nós consideramos 12 de outubro de 65, a partir de 2012, então, comemorando o Dia Nacional do Fanzine.
Os fanzines foram se modificando, se ampliando, angariando outros temas, formatos como literatura, poesia, cinema, filosofia, bibliografia, libelo, liberdade, minorias, etc., publicando textos, crônicas, desenhos, cartões, charts, HQs, poesias, experimentações com colagens e o que mais a criatividade permitisse, né? Aí vocês têm uma foto de vários temas e formatos de fanzines. Há muitas pessoas no mundo todo estudando fanzines, eu sou um deles, né? Eu pesquiso aqui na FAV, no PPG-ACV da FAV UFG, né? Programa de pós-graduação, como pós-doutorando e bolsista do PNPD CAPES, os fanzines de arte. E aí eu fiz uma síntese que é o seguinte: eu sempre mostro que há um histórico simbólico e material dos fanzines, né? Temas e tipos distintos de fanzines, espaços, exposições, feiras, fanzinotecas, os fanzines da educação e os zines como arte, que é o mote principal desse artigo aqui. E aí, para vocês terem uma noção, por exemplo, o Márcio Snon, fanzineiro e oficineiro do Brasil, ele cria também seus microzines, seus nanozines, como esses artistas que vocês aqui veem, né? A produção e difusão de fanzines vem se intensificando desde os anos 90, né? E Briggs e Burke lembram que as mídias impressas convivem desde o século XV, né, aplicando-se a essas publicações na área digital com desdobramentos, né? E aí nós temos os fanzines atuais na internet, que são os e-zines, webzines, zine eletrônico, zine virtual, cyberzine, né? E-magazine, blog ou revista eletrônica, não tendo ocorrido o desaparecimento da modalidade do papel, né? Mesmo assim, alguns fanzineiros migraram do papel para o digital, como a Nina Flores, que fazia um fanzine de papel, e passou a fazer um blog zine, né, que seria o Nina Flores. Os artzines também se desdobram com outros conceitos, como prozines, semiprozines, e eles vêm nessa esteira de incursionar também com as artes visuais, as artes plásticas, né? E o Amir Brito Kador, ele diz que há três correntes que influenciaram esses artzines, como, por exemplo, as publicações autoeditadas, depois a arte postal e, por fim, o movimento punk. Os próprios zines têm as versões de prozines e semiprozines, né? Tem uma premiação chamada Hugo Awards, que faz essa premiação nessas categorias, mas eu gostaria de me ater mais às características possíveis que classificam um artzine, conforme o Betty coloca aqui. O artzine pode ser uma publicação não comercial, são produzidos, publicados em qualquer tema, não estão sujeitos a controle editorial, conteúdo visual pode ser maior que textual, os artzines são reproduzidos via fotocopiadora, não precisam ser comerciais, vendidos, podem ser, mas não é... eles não... Enfim, tem 7 características que ele coloca como principais aqui. E aí, pensando os artezines também na modalidade 3D. Eu elaborei um artezine sem saber que era, final da década de 90, que é o Saco Conquistador, que é um fanzine que fica de pé como um objeto, capa dura, etc. e tal. Não havia ainda modalidade 3D, mas atualmente com as máquinas 3D, né, cuja origem vem com a estereolitografia desde 1974 com Chuck Hu, quer dizer, a máquina 3D ela foi se desenvolvendo até servir para próteses, etc., como está servindo hoje em dia, mas também para a área artística, como, por exemplo, a Amy Carey, que produz vestimentas com base na criação da máquina 3D, impressora 3D, né, imitando o sistema nervoso, a complexidade do corpo humano, e ela mesma declarou que ela passou a ter uma visualização diferente da maneira de pensar conforme ela foi trabalhando com essas impressoras 3D, né? Ela tem ideias mais inovadoras, né? Caso ela, mais ainda do que se ela estivesse confeccionando as roupas da maneira tradicional. Coincidentemente, sem eu ter lido essa autora, eu já estava percebendo isso quando passei a usar o 3D Builder do Windows 10 para trabalhar os meus fanzines, aliás, minhas artes, minhas ilustrações de HQs, meus quadrinhos, que aí eu comecei a desenvolver como se fossem artes expandidas, HQs expandidas, e também pensando em artezines expandidos, né? Foi daí que veio a ideia dos artezines 3D imagens. Eu fui fazendo cada volume com ilustrações de HQs que são minhas, transformadas pelo Windows 3D, o software 3D Builder do Windows 10, né? E aí eu fui criando esses artezines, o 3D imagens 1, 2, 3, 4, e agora o quinto, compondo todas essas ilustrações e essas imagens. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, a imagem de baixo é a original, a da direita é via 3D, e eu consegui também imprimir um bloco em 3D
para mostrar de exemplo, né? Então, o último volume é o volume 5, e eles podem ser lidos no Marca de Fantasia, que é aquele site, e também no ISU, na plataforma de leitura digital. Então, eu trabalho esses conceitos pensando nessa possibilidade de leitura e que o leitor possa ter uma nova experiência de visualização. Então, aqui tem as minhas referências, né? Os links também para todos eles, e, por fim, até o Gazine, que é um site, que é um YouTube que eu mostro as minhas produções e uso essa máscara Zine também para falar sobre os fanzines. É isso, eu agradeço então, a audição.